Onovi avimadiano ataroda e achema ulissa. Uge fifawa avodumpe vodum lissa. Ulissa no mau achede. Awalindon olindon lindon. Toki pofan. Aunu lissaço. Talabian Euclides. Meu irmão Avimangé, você com a benção de Lissá, esse bastão trouxe paz para a casa do Vodum Lissá. Deus te abençoe e os nossos anjos da guarda. Um abraço, obrigado. Talabian Euclides. Modo isso não quer de tinha. Não já mais não quer de tinha. Wendo hoho. Wendo pokain hoho rubua. Inai kaka no aziki. Tata. No ni mewe ndesi. Bo eso ndibo pachamidea. Me eka ndibo vivir mi. Vou tu concluir. A África está presente no Brasil em quase todas as dimensões de nossa sociedade. Na religiosidade, na musicalidade, no gestual, no gosto pelas cores, nos ritmos, na alegria, na dança e na forma como falamos a língua portuguesa. Eu fico muito empolgado quando alguém me fala de Abomey, Oidá, sabe, Friquetê, que são essas áreas para lá, Marri, Savalu, que a Savalu é a terra dos voduns, onde os voduns são cheios de magias. Savalu fica dentro do Benin, do antigo Daomé. Quando alguém toca nessa coisa, é como se eu estivesse lá dentro. Eu acho que o meu corpo está aqui, né? Mas o meu espírito está lá. Muitos brasileiros sentem uma forte atração pela África, por esse imenso continente ainda pouco conhecido entre nós. A África faz parte do imaginário brasileiro e é um dos nossos mais ricos e misteriosos mitos. A força da tradição africana vem da consciência de que a África é um continente com uma longa história. Muito antes da chegada dos europeus, a África já tinha grandes impérios e civilizações. O grande reino do Benin, os reinos de Jebu, os reinos de Oió, o reino do Congo e no interior o famoso reino de Zimbábue, o reino do ouro. Os africanos, como sabemos, trouxeram para o Brasil o trabalho do ferro, foram os mestres da mineralogia no Brasil, os mestres da agricultura tropical e os mestres da criação de gado extensivo em nosso país. O reino do Daomé, que tantos vínculos históricos teve com o Brasil, deu origem ao Benin moderno,
que tem cerca de 6 milhões de habitantes e localiza-se entre a Nigéria e o Togo. A maior parte dos grupos étnicos adota a poligamia. São falados no Benin mais de 40 idiomas e o Fon é a língua mais difundida, seguida pelo Gum e pelo Yorubá. O Benin tem uma superfície equivalente à de Portugal. O país vive uma democracia desde o início dos anos 90 e tem sua capital na cidade de Cotonou. Aqui, como em outras regiões africanas, a tradição convive com a modernidade. No mehoko le wenu de mehoko miton le do fina gosi weyo boro nayi nkon weyo vodu edo sisen edo bio fie ezegbon fie bigbon ka gu fio ene ibai to ne to yi me ton vodu gegetin o kwedo yi keke ka te mo chai do clemão no zombo assim cá ele mone to ti fiane No Benin e na Nigéria encontram-se as principais raízes dos cultos religiosos afro-brasileiros. O candomblé da Bahia, o Xangô pernambucano e o tambor de Mina do Maranhão possuem fortes vínculos de origem com as crenças religiosas dos povos de língua Yorubá e Fon. A religião dos orixás está muito ligada à noção de família. O orixá seria um ancestral divinizado. A religião dos voduns diz respeito à coletividade, não ao indivíduo. O vodum é uma espécie de anjo da guarda de uma comunidade, seja ela uma família, uma aldeia ou um reino. Legba noe enoblo protéger me enu zono awano agba kuya enu zono nyanya no wa enu dado nyanya. Legba tem como atributo ser o protetor e o mensageiro. É a divindade Vodum que corresponde ao Exu na religião dos orixás. Exu, ele é o intermediário, ele é o falo, né? Ele é quem leva a mensagem para os voduns ou para os orixás, né? Que está havendo festa naquele local. É ele quem é o guardião de uma casa de culto. Ele tem muito a ver também com o corpo humano, com a parte da procriação, porque ele é responsável pelo sexo, tanto do homem como pela mulher. As pessoas olham o Exu como o diabo. Essa coisa de diabo é a coisa da Igreja Católica. O culto dos voduns e dos orixás foi muito marginalizado no Ocidente. O vodum quase sempre aparece associado a um mal, a feitiçaria. Raramente é apresentado em suas expressões religiosas originais, tais como ainda existem hoje no Benin, no Maranhão e na Bahia. As religiões africano-brasileiras são ligadas aos elementos da natureza. O arco-íris é associado a Lissá, o trovão e as chuvas a Xangô ou Revioçô. Os rios e o mar são representados por Oxum e Iemanjá, e a serpente é respeitada como Dan.
e no blofifa e no domingo no fio em jimaro jijawa ya e rodenu ai rodo wedo e no don fabioso pofodo bi no po otinoja ai do wedo ele bie no e no name e ale clewetin kabi fe de badio uno ai kan tumro ni blomi ni gbaje nu mi o mo. Embora existam diferenças entre o culto dos orixás praticado pelos Yorubás e o culto dos voduns praticado pelos Jejes, entre ambos permanecem inúmeras correspondências e semelhanças. Este ritual praticado numa aldeia da região de Abomey é dedicado ao Vodun Revioso, equivalente ao orixá Xangô. Os objetos rituais são praticamente idênticos, em particular o machado duplo de Xangô. Ce qui s'est passé au moment des guerres tribales, n'est-ce pas, le royaume d'Abomey a ramené pas mal de prisonniers, n'est-ce pas, et ils ont constaté que les Yoruba de Oyo, Ifé, Beokuta, etc., étaient très forts dans les cultes comme ça, et ils ont demandé aux Olorichas de les initier à leurs orixás. Nas terras que hoje pertencem ao Benin e à Nigéria, viviam os Daomeanos e os Yorubá, dois povos cuja história está muito ligada ao Brasil. As guerras entre esses povos favoreceram o comércio de escravos, pois os traficantes negreiros compravam os prisioneiros de guerra e os revendiam nas Américas. O reino do Daomé, do Danxomé, do Daomei ou do Abomey era um reino guerreiro, ou que pelo menos se fortaleceu e se transformou num reino importante, porque ele controlou a produção e a exportação de escravos, sobretudo para o Brasil, para Cuba e para a Venezuela e para o Caribe, mas basicamente Brasil e Cuba, que foram seus dois grandes mercados. Les premiers chefs noirs qui avaient des esclaves domestiques les vendaient. Puis maintenant, la demande étant plus forte, il fallait aller les chercher à l'intérieur des terres. D'où le début des guerres fratricides entre les Noirs. Avant, c'était des guerres nationales. Tel roi contre tel roi. Mais maintenant, le mercantilisme de la traite va les pousser à faire des guerres de profit pour avoir beaucoup d'esclaves à vendre aux navires occidentaux. Et pour en recevoir quoi? Des pacotilles, des fusils, et tout cela, esclaves contre fusil, fusil pour aller chasser l'esclave, tout ça fait un circuit infernal dont on ne sortait jamais. Brésil! Brésil! Les esclaves destinés aux Amériques étaient troqués contre des marchandises de pacotille. Em Uidá, onde ficava um dos grandes portos de embarque de escravos, os negros percorriam um caminho de 5 quilômetros da cidade até o porto. Nesse percurso, todo escravo que ia ser embarcado era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore, a árvore do esquecimento. En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner autour de lui 9 fois. Les femmes 7 fois. Ces tours étaient accomplis. Les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines,
leurs identités culturelles pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rebeller. Quelle aberration, quelle contradiction de l'histoire humaine. A-t-on jamais vu un Nago oublier ses origines, son identité culturelle, tant les marques sont visibles au visage, tant elle est incrustée dans son cœur. Mais ils n'oubliaient rien, puisqu'arrivés là-bas, ils ne faisaient que recréer leur divinité. Mais dans la métaphysique d'ici, l'oubli doit les suivre, sans quoi, s'ils n'oublient pas, ils peuvent de loin maudire le pays. Or, les rois ne voulaient jamais que les esclaves les maudissent. On faisait des cérémonies pour éteindre les malédictions, sortant de la bouche de quelqu'un qui meurt ou de quelqu'un qui part pour toujours. Ces malédictions prennent toujours dans notre idéologie religieuse ici. Alors, on s'arrangeait pour que la religion trouve son compte là-dedans et qu'ils partent. Et puis maintenant, on se mettait à prier pour eux, qu'ils fassent un bon voyage. Os principais portos de embarque na África localizavam-se no Golfo do Benin, Angola, São Tomé, Senegal e Moçambique. Através de várias rotas, o Brasil foi recebendo os cabindas do Congo, os benguelas de Angola, os macuas e angicos de Moçambique, os minas da costa da Guiné, os jejes do Daomé, os alçás do noroeste da Nigéria, os yorubás ou nagôs dos reinos de Oió e de Queto. O tráfico de escravos da África para o Brasil durou 350 anos. Mais de 4 milhões de negros foram embarcados na costa africana com destino à Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A região de Uidá ficou conhecida como Costa do Escravo. Aqui, os portugueses construíram um forte onde vários traficantes e comerciantes baianos se instalaram. Entre eles, o famoso Francisco Félix de Souza, mais conhecido como Xaxá. Francisco Félix de Souza, o vice-rei de Ajudá, o maior traficante de escravos da costa atlântica, que a história já registrou. E é importante notar que o próprio forte português de Uidá, ele é português no nome, porque ele foi pago pelo capital baiano, a guarnição era baiana, a manutenção era paga pelos baianos e o forte, administrativamente, era ligado ao vice-rei do Brasil e não a Lisboa. Então ele é português no nome porque Brasil não existia nessa época. Em 1720, quando o forte foi construído. Então era tudo Portugal, então ele é português, mas na verdade ele é baiano. Não é? Então o Francisco Félix de Souza, ele era, digamos, o agente operacional do capital baiano naquela costa. E ele constituiu, segundo o príncipe de Joinville, a maior fortuna conhecida da época no mundo. Os escravistas estavam interessados exclusivamente na força de trabalho do africano. Mas nos porões dos navios, além de músculos, vinham ideias, sentimentos, tradições, mentalidades, hábitos alimentares, ritmos, canções, palavras, crenças religiosas, formas de ver a vida. E o que é mais incrível, o africano levava tudo isso dentro da sua alma, pois não lhe era permitido carregar seus pertences. Meu prazer de nascer negro se faz mais profundo, pois meu povo não declama verbo sofrer sentido. Sou África, desde na cor, sou África, Ileaie, Salvador. Sou África, desde na cor, sou África, Ileaie, Salvador. Eu sou filho da Bahia, de São Salvador. Sabe por que, negão? Símbolo da negritude. Eu sou Ilê, sou Nagô, Nagô, Nagô.
Alguns terreiros na Bahia e no Maranhão são ilhas de África no Brasil, pois mantêm muito vivas as tradições religiosas Yorubá e Jeje. A Casa Branca é o terreiro mais antigo de Salvador. O terreiro do Gantuá, de Mãe Menininha, teve sua origem na Casa Branca. Outro importante templo baiano é o Opó Afonjá, um dos grandes troncos geradores da tradição africano-brasileira, atualmente dirigido por Mãe Estela de Oxóssi. Eu já sou a 5ª geração, digamos assim, porque teve Maninha, que é fundadora, depois teve Mãe Bada, descendente africano também, assim, em 1º grau. Depois veio Mãe Senhora, que ficou, essa foi minha iniciadora. Depois veio Mãezinha, que era também descendente de africano, bisneta talvez, e ficou por 7 anos. Eu estou aqui há 21 anos. A Casa das Minas é o mais antigo terreiro de Vodum de São Luís do Maranhão. Foi fundado em 1849 por uma africana escravizada vinda do Daomé. Era provavelmente a mãe do rei Guezo. Ela tinha algo que ela não revelava, viu? Mas eles lá no Benin agora acham por causa do Vodum, que é Zomadome. O nome do Vodum, que é o chefe da casa aqui, era o Vodum dela. Então eles acham que era ela mesmo. Que eles procuraram muito, mas não foi encontrada, porque aqui o nome que eles deram aqui para ela era Maria Jesuína. Quando Adandozan foi feito rei, ele procurou se desfazer do outro lado da família. E mandou a rainha Nana Gotimé, que era a mãe de Guezo, que era um príncipe, mandou vendê-la e toda a sua comitiva como escrava. Tout le monde est convaincu, unanime dessus dans le royaume de Dahomey, que Naagontimé, la reine mère de Guezo, est allée en Amérique latine, au Brésil, mais est-ce qu'elle est revenue? Point d'interrogation. Porque quando o rei Guezo assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi mandar procurar a sua mãe. E mandou embaixadas a vários pontos da América em busca da mãe. Estiveram no Caribe, estiveram em Cuba, estiveram em várias partes do Brasil e não encontraram a mãe. Estiveram na Bahia e não encontraram a mãe do rei Guezo. O Pierre Vegeira acredita que ele encontrou a mãe do rei Guezo, que ela teria sido a fundadora da Casa das Minas em São Luís do Maranhão. A Casa das Minas, a Casa Nagô e a Casa da Turquia deram origem a aproximadamente 2.000 terreiros de mina no Maranhão, nos quais são conservadas as tradições jeje de culto aos voduns. É o que pode ser visto atualmente na Casa Fante Achante, dirigida por Pai Euclides. Quando eu estou do lado de fora, eu sou Euclides. Eu sou normal. Quando eu estou do lado de dentro, nos rituais, eu não me sinto Euclides. Eu me sinto uma outra pessoa. Eu sou mesmo o Talabiano do Oxalá, ou de Lissá. É como se eu estivesse lá dentro da própria África. Quem deixar a África de lado não vai nunca conhecer o Brasil a fundo. No entanto, as poucas notícias que nos chegam da África são sobre suas tragédias, guerras e fome. Raramente vemos imagens da vida cotidiana e da cultura dos africanos. A forma como a equipe deste documentário foi recebida no Benin demonstra que existe a possibilidade de um diálogo maior entre os dois povos.
Esses são os descendentes de brasileiros que se instalaram na África, em cidades litorâneas que hoje pertencem ao Benin, à Nigéria e ao Togo. Esses homens e mulheres continuam se autodenominando brasileiros, embora não falem mais a língua portuguesa. São milhares de pessoas cujos antepassados vieram da Bahia e de Pernambuco e que hoje residem nas cidades de Porto Novo, Uidá, Lagos e Lomé. No Benin, essas pessoas são conhecidas como os Agudá. Até hoje, elas mantêm várias tradições brasileiras. Os Agudá são a expressão viva da presença da cultura brasileira na África. Quem são esses Agudá de hoje? Porque eles são os descendentes dos antigos traficantes baianos que se estabeleceram nessa região, descendentes dos antigos ex-escravos que retornaram principalmente da Bahia para essa região. Então, quando ele volta, sobretudo numa sociedade organizada por linhagem e por clã, como são as sociedades africanas, ele não tem aonde entrar, porque ele é um excluído. Um indivíduo que voltou e que não tinha lugar naquela sociedade, ele disse, espera aí, mas, na verdade, nós nascemos de novo no Brasil. La mère de ma grande-mère, elle est brésilienne. Elle vient de Lagos, mais son aïeux, tout, on est au Brésil là-bas, le quartier on appelle Santa Bárbara, c'est Bahia. Le Brésil, moi, je dis que c'est mon pays aussi. C'est mon pays aussi, et j'en suis fière. Par notre manière de nous habiller, on nous considère comme des étrangers. Alors que dans la réalité, nous sommes des anciens esclaves revenus du Brésil. Par métissage, bon, nous avons la peau claire, on dit, ah, ce sont les Agudassa. Et nous avons un cachet particulier. On nous considère pas comme les seconds des Blancs. Nous sommes considérés comme des intermédiaires entre le Blanc et les Noirs. Maria Joana, Maria Joana, Maria Joana, Maria Joana. Dentro da economia local, eles representavam o setor de ponta. De uma tal maneira, eles dinamizaram de tal forma a economia dessa região que a língua comum de troca de toda essa região foi o português. Nous avions alors à l'époque les familles des menuisiers. C'était les Cosme, et puis les Pereira, les Sabino, qui ont ramené du Brésil ce qu'ils ont appris là-bas. On a réussi avec les matériaux locaux, à construire des maisons au style de l'Antiquité, vous voyez bien, de machine occidentale, comme cette maison-là. Os Agudá dominavam diversos ofícios. Eram alfaiates, contadores, barbeiros, marceneiros, construtores. Nas principais cidades do Golfo do Benin, eles construíram os bairros brasileiros com arquitetura de estilo luso-tropical. Ce sont eux qui sont les architectes et les ouvriers qui ont construit. Et sous lui alors, sa bonne surveillance. C'est ce que vous avez vu comme cette maison, c'est ainsi qu'ils ont travaillé la mosquée. A comunidade muçulmana de Porto Novo
encomendou aos construtores brasileiros uma mesquita. O resultado foi essa típica igreja católica baiana. Os muçulmanos pediram apenas que fosse acrescentado o minarete. Les gens sont d'abord frappés de son architecture. Et tout le monde s'inspire automatiquement que ça ne peut être que l'œuvre des Afro-Brésiliens. Eux, c'est si simple. Il n'y a pas de mosquée au Brésil. Mais ils ont pris le plan d'une église en enlevant seulement la croix. Os primeiros ex-escravos retornados ao Benin eram muçulmanos da Bahia, expulsos do Brasil logo após a revolta dos malês em 1835. O Islã esteve ligado a uma série de revoltas que aconteceu aqui na Bahia, né? Em Salvador e no Recôncavo, que era a região onde estavam concentrados os engenhos de açúcar. Da religião muçulmana, os malês pretendiam abolir a escravidão. Ela foi uma revolta urbana. Esses eram escravos urbanos, né? Eles tinham uma visão mais ampla. Eles estavam ali numa cidade cosmopolita, comercial, vinculada ao sistema atlântico de comércio, que está o tempo todo sabendo notícias da África, mas não só da África, da Europa. Uma lei foi especificamente criada para que permitisse a deportação dos ex-escravos que viviam aqui, eram libertos que viviam aqui, que trabalhavam, muitos tinham família aqui e que, em sua grande maioria, não desejavam retornar à África. Bom dia. Obrigado. A comunidade brasileira no Benin pertence a 3 sistemas religiosos diferentes: o islamismo, o catolicismo e o culto aos voduns e orixás. Fui ao Inhetomoi Brasil, sim, fui ao Dom Francisco Felício. Tosuza, vai gostar do Brasil, o do Afi. Fui no Vitu Ede, quando tu Ede, o cuimento eu, fui no Mocoin, tu. Eu fui no Via Mitongo, eu fui quanto Mitongo. Fie mi de gbe Don Francisco Felício sin fue gbe won edo itonyin we me Brazil tonyin we o tun iwa gran ta fona anu kan bi o. A família de Souza, com aproximadamente 5.000 membros, tem sua origem com o brasileiro Francisco Félix de Souza, o venerado Xaxá. Xaxá VIII, herdeiro da dinastia de Souza, foi entronizado chefe da família em 1995. As mulheres de Souza se vestem segundo os costumes brasileiros do século XIX. Senhores e senhoras, este lugar é a casa de nós, descendentes de brasileiros. Então, a casa de todos os brasileiros. Fiquem em casa e outra vez. Obrigado. Com a colonização francesa do Dahomey, os Agudá começaram a perder terreno. Apesar da forte pressão, eles conseguiram resistir e afirmar sua identidade nos últimos 100 anos, mantendo até hoje o seu perfil próprio em terras africanas. A Missa do Senhor do Bonfim é o evento que marca a mais importante celebração dos Agudá em relação às suas raízes brasileiras, a Festa do Senhor do Bonfim. Cette fête-là était ramenée de Bahia.
et par nos parents, par nos aïeuls. Quand eux, ils sont arrivés, ils ont instauré cette fête. Et cette fête-là nous permet, ça s'organise le 3e dimanche du mois de janvier, comme à Bahia. Bon. Donc chaque année, ceux qui étaient revenus du Brésil se rassemblent. Durante 2 dias de comemoração, os Agudá fazem desfile, piquenique ao ar livre e a festa da burrinha, que tem muitas afinidades com o Bumba Meu Boi. A comunidade dos Agudá está totalmente integrada aos demais grupos étnicos do Benin, mas com um traço cultural diferenciado pela sua ligação com o Brasil. Isso fica evidente quando os Agudá saem às ruas para fazer o Carnaval do Bonfim. Orgulho para a festa de Iemanjá. A minha mãe é Iemanjá. Iemanjá é mãe, é proteção, é amor, é caridade. Ela é toda doação. – 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, dia de festa na Baía de Todos os Santos. Iemanjá é uma divindade muito popular tanto no Brasil como no Golfo do Benin. As religiões africano-brasileiras continuam sendo o vínculo mais forte que une o Brasil à África. Nesse momento, eu quero levar uma mensagem ao Darovodonu, a Vimangé, que Euclides Talabian, de Lissá, manda com um grande abraço, com fraternização, pelo dia de hoje que se referencia ao grande Vodun Azen, aqui na Casa Fonte Achante.
O malava da galera, medito bona honui. O mi mala, o mala leva vodum bonja e robi. O mi mala, onda gu vodum bonja e robi. O mi mala, hando handie. Masa mala da boi, o da boi je kayembo, o mala bona onui. O mi mala, o mala gevo bonja e robi. O mi mala, la man vodum bonja e robi. O mi mala, hando handie. Masa mala da boi, o da boi je kayembo, o mala bona onui. O mi mala, uma sapata. Eu vivi me trala. De mon vodu noche, noviche. Hontonche, écrit de moi. Après mes filles grandir, et que leur une couche me dessous. Ade dio, il s'est jamais. Hanyo, hado bebito. Bo mo mi no blom mo fi mbo. No khokuma, me khokole. Bo no wanu, mi ka blom mo mbo, e khokuma me khole no che. Ha, de ka dio ha ro mo mbo, peso gbe mo se. Tata bora khumwe. O mi mala, Mana ujara yasu. O mi mala, Eu. Amma kuna zalo. Mana zalo me tokuli tata. Ina tokuli. Me kudu mi te ku. Me tokuli apa kudu. Pama kudu. Ndo ni on fodun ha pe de ndo wana jio aji cd pa hande eji cd mi on se ha eyon kunche me desu eva mi pere bo tonton sin gbesin ha de kare ya amo na jido gbe to me bona si bodere ae nuwaro gati we igbe bo o gbe bodere a suino gati we igbe e ogbe bodere a onuwaro gati we igbe bo o gbe bodere a suino gati we igbe o gbe bodere a nuwaro gati we igbe bo o gbe bodere a suino gati we igbe Baborere anuaro gati we imperape o baborere anuaro gati we imperape Gera baborere anuaro gati we imperape A Vimangé de Uidá mandou por intermédio da equipe deste documentário vários presentes para Pai Euclides de São Luís do Maranhão. Entre eles um bastão cerimonial que foi recebido de forma ritualística pela Casa Fante Achante. Uma boa mensagem dentro do Ifá, equilíbrio para nós. O valor simbólico deste presente expressa bem o respeito e admiração mútua que a África e Brasil mantêm entre si. A origem da palavra Iemanjá em Iorubá significa mãe cujos filhos são peixes. No Brasil, ela é também conhecida como Dona Janaína, mãe das águas, rainha do mar, rainha do Atlântico. O Atlântico Negro, que ao invés de separar,
uniu povos e culturas dos dois continentes. Só se salvará na globalização quem puder guardar a sua identidade. E nesse sentido, eu acho que é extremamente importante essa aproximação do Brasil com o continente africano. E neste momento, não podemos mais olhar esse passado de uma maneira somente negativa. Eu acho que nós temos que dizer que esse passado foi dificultoso, foi terrível, foi horrível, diria eu, para muitas partes da população, mas que nos conservaram, nos trouxeram até hoje a riqueza dessa civilização africana. Reconhecendo o que devemos a este diálogo, que ainda que baseado numa injustiça, os injustiçados souberam transformar num diálogo criador, revalorizar esse diálogo, ter consciência dele e ampliá-lo no futuro. Eu tenho curiosidade muito de ir para a África, não a passeio, também não para morar, mas que passasse um bom tempo para que eu pudesse aprender melhor a cultuar o vodou. Titonio de não conheço muito bom de do bom de só se lete me bia não é de meu como para ganhar só e na vai no jimele me do na wa só alola alome me durante doa me durante titindo para le yugamo. Isso le confi, caso le concedo, então, para o dia um tudo então, ele fica um fishing no com, chegamos de pereira, boa moeda, pouco bem alô isso Sofia, o filho só é cá moeda, o filho meio tom, filho meio tom. Nếu mà mùi đi không, mấy nụ đó biết đâu biết gì nè, cũng phải là nuông, người ta tìm ra phí, nụ phí thì suốt cái đồng, bà cũng nói với tôi số tôi phí về để lấy tên à vài chỉ đi, số tôi phí về để lấy tên nhiều nhà đồ mà bây giờ.